Olá, meu povo. Olá, minha galera. E aí, tudo bem? Espero que sim. Galera, agora a gente vai para a nossa, penúltima etapa do estudo das nossas equações. Equações do segundo grau completas. Como resolver uma equação do segundo grau completa? A equação do segundo grau completa, para se resolver, eu vou seguir duas etapas. E ao final dessas duas etapas, eu vou determinar duas raízes na minha equação, certo? Que serão chamadas de x1, x2. Tem livros aí que chama de x' e x duas linhas, x uma linha, x duas linhas. O nome não vai interferir para as nossas raízes, certo? E aí, para a gente resolver uma equação do segundo grau completa, que é aquela nossa equação, que vem com todos os termos, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Pablo, eu só resolvo quando eu tenho todas as incógnitas, ou todos os coeficientes. Desculpa, incógnita é o nosso x, Então eu preciso dos coeficientes, que é a, b e c. Não vamos confundir. Beleza. Eu preciso dos três? Não. Eu posso aplicar essa regrinha na equação incompleta também. Lembrando que o termo que eu não tenho eu vou chamar de zero. Mas aqui eu quero que a gente entenda apenas como resolver, aplicando as duas etapas que eu falei. A primeira etapa é de determinar o valor de um discriminante da minha equação, certo? Que é o chamado discriminante delta, que a gente vai ver. Segunda etapa será a aplicação da fórmula de um carinha chamado Bhaskara, que hoje a gente não vai aplicar essa equação de Bhaskara, Então vamos lá. A primeira etapa que eu tenho para resolver uma equação do segundo grau é determinar o valor do discriminante, É a primeira etapa. Então vamos lá. Valor do discriminante. Discriminante. Esse discriminante é representado pela letrinha delta, que é um triângulozinho. Beleza? Essa é a nossa primeira etapa. A segunda etapa é determinar, vou marcar aqui, determinar o valor de Bhaskara, que é uma formazinha que a gente vai estar aplicando também, certo? E aí, Pablo, nesse Bhaskara, eu vou estar determinando duas raízes, Determinando aí duas raízes. Isso mesmo, que é a chamada x1 e a x2. Vamos ver o que representa cada situação dessa. O nosso delta, ele é representado, pela seguinte situação: b ao quadrado menos 4ac. Então, veja, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Onde é que eu acho esse b, esse a e esse c? Esse b, esse a e esse c, eu vou tirar da minha equação. Ah, Pablo, então quer dizer que a, b e c são os coeficientes da minha equação. Isso mesmo. Beleza? Então, tranquilo, eu vou pegar, vou aplicar no delta, vou determinar o quê? Eu vou determinar um b ao quadrado, potência, o número aqui multiplicado por ele mesmo, e depois eu vou multiplicar o meu 4 vezes a vezes c. Lembrando que se eu tenho algum número negativo, menos com menos vai dar o quê? Mais. A gente vai ver daqui a pouco. Beleza. A segunda etapa, que a gente não vai estar estudando agora, é a aplicação da equação de Bhaskara, onde eu vou determinar o x1 e o x2. Então, o nosso Bhaskara, ele vai ser representado por x, que é igual. Aí eu vou ter uma razão entre b, perceba que esse b não é ao quadrado, mais ou menos, porque eu vou ter uma raiz positiva e uma negativa, dependendo da situação, raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2a. Beleza, eu vou chamar a atenção porque tem livros, que traz dessa seguinte maneira: x é igual a nossa razão menos mais ou menos b, certo?
Aliás, me desculpem, aqui tem um menos, eu já ia esquecendo e não pode. E aí vai dar errado lá na frente, né? Mais ou menos raiz quadrada do nosso delta. Aí o que é que tem livro, tem autor que traz da seguinte forma. O nosso delta não é b ao quadrado, então substitui. B ao quadrado menos 4ac. Dividido por quem? Por 2 vezes a. Pessoal, eu prefiro que vocês façam pelas duas etapas. Quando tiver craque, aí já substitui e faz direto. Beleza? Pablo, eu já aprendi, agora eu já vou fazer direto. Tranquilo, porreta, quem manda é você. Certo? Então vamos lá. Na primeira etapa, que é o valor do nosso delta, eu tenho que determinar algumas coisinhas para o nosso delta. Certo? Por exemplo, tem situações que eu vou ver o seguinte, ó, que o meu delta, né, ele vai ser maior que zero. O que é um número maior que zero? É quando ele é positivo, certo? Então, se você acha na equação delta maior que zero, ele é um número positivo, então sua equação terá duas raízes. Terá duas raízes e essas raízes são diferentes, beleza? Duas raízes diferentes. Diferentes, beleza pura. Tranquilo. Outra situação que eu posso ter ao determinar o valor do meu delta é o meu delta dar resultado zero. Beleza. Resultado zero. Meu delta deu resultado zero. Então eu sei, né? Eu sei aí que minha equação vai ter apenas uma raiz. Por que uma raiz? Porque raiz quadrada de zero, ó, vai dar zero. Então eu já sei que tem uma única raiz. Então eu digo aqui que eu tenho que minha equação, né? Ela nesse caso, ela tem duas raízes iguais, né? Porque é a mesma raiz, então eu tenho duas raízes iguais. Beleza. E o próximo caso, né, que vai acontecer aqui pra gente é quando o meu delta for menor que zero. Delta menor que zero, ele é um número negativo. E, Pablo, aí eu tô lembrando agora que não tem raiz quadrada de número negativo. Então, se não tem raiz quadrada de número negativo, a minha equação, ela não tem raiz. Beleza? Então, eu não tenho raiz na minha equação. Por que eu não tenho? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Beleza? Então, não tem raiz. Não tem raiz, né? Não tem raiz na minha equação. Beleza? Ou não tem raiz, tanto faz. Tranquilo. Na minha equação. Tá aqui só para que é a minha definição. De vocês aí fica a cargo de vocês. Então, para a primeira etapa, na minha primeira etapa, eu tenho que determinar se delta é maior que zero, se delta é menor que zero ou se delta é igual a zero. Pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Deixa eu marcar de azul. Isso aqui, ó. Percebam que isso aqui, né? Eu tenho aqui que delta é maior que zero, né? E delta é igual a zero. Tenho duas situações. Em alguns livros, né? Vocês pesquisando aí, estudando, eles podem trazer essas duas definições da seguinte forma: delta é maior ou igual a zero, certo? E aí, o que significa isso aqui? Que eu estou dizendo que delta pode ser positivo e delta pode ser igual a zero, certo? Então, isso aqui representa as duas definições que a gente aplicou aqui atrás, ó. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos aqui a um exemplo de como resolver essa primeira etapa. Bem tranquilo. Vamos ver aqui como é que fica, ó. Vamos aqui.
exemplos, né? No primeiro exemplo, eu vou pedir o quê? Vamos determinar o valor de delta em cada equação. Então, vamos lá. Vou pegar a primeira equaçãozinha aqui. Vamos colocar. Vamos determinar o valor de delta, né? De delta em cada equação do segundo grau. Em cada equação do segundo grau. Beleza, vamos nós. Na nossa letra A, eu vou colocar aqui o seguinte. X ao quadrado mais 2x menos 8. Isso igual a zero. Vamos lá. Primeiro passo, determinar o valor do nosso delta, que foi o que ele pediu, né? E só vou estar determinando esse delta para a gente verificar se é maior, se é menor, se é igual a zero. Primeiro, eu vou determinar o valor de A, B e C. Não preciso estar escrevendo os coeficientes aqui embaixo, né? Porque só em olhar na minha equação eu já sei quem é A, quem é B e quem é C. Por exemplo, eu vou colocar, só por desencargo de consciência, A. O coeficiente A, nós vimos que é aquele número que multiplica x ao quadrado. Então, x ao quadrado aqui, ó, é esse aqui, não é isso? E eu tenho 1 na frente dele, então A é 1. B, isso aqui não é 28, isso aqui é 2x, que 28? 2x. B é o número que multiplica apenas o x do primeiro grau, então 2. E o nosso C será menos 8. Pablo, isso aqui pode vir misturado? Normalmente não, mas pode acontecer, né? Por isso que eu tenho que lembrar que A multiplica x ao quadrado, B multiplica só x e C é o termo independente, termo sozinho. Beleza. Pronto, feito isso, eu vou aqui determinar o valor de delta, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4A vezes C, né? Esse é o nosso valor de delta. Tranquilo. Delta é igual. Quem é B? Nosso B foi 2. Então, eu vou tirar o B e coloco 2 elevado a 2. Menos 4 vezes. Quem foi o nosso A? 1. Então, 1. Vezes C. Quem foi o nosso C? Menos 8. Ó, é negativo. Vou colocar entre parênteses, né? Porque eu não posso ter um sinalzinho de menos. Aqui próximo um sinalzinho de vezes. Beleza? Nem próximo um sinal de divisão. Nem multiplicação, nem divisão. Vamos lá, resolvendo aqui. Primeiro a potência, 2 ao quadrado, 4. E aqui eu vou pegar menos com menos dá mais, né? Sinais iguais vai dar mais. E vou multiplicar aqui, ó. 4 vezes 1 vezes 8. 4 vezes 1 é 4. 8 vezes 4, 8 vezes 4, 32. Então, vamos lá. Delta é igual a 36. Beleza. 36 é um número positivo. Se é um número positivo, então nessa minha equação, eu sei que delta ele é maior que zero, porque é um número positivo. E aí, pessoal, eu já sei que essa minha equação, ela vai determinar para mim duas raízes, lá quando eu for resolver Bhaskara, que não é o nosso caso, né? Então, eu sei que delta é maior que zero, né? Se delta é maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes, né? Duas raízes diferentes. Beleza? Duas raízes diferentes. Vamos pegar mais uma situação aqui, ó. B, né? Na B, eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar aqui a seguinte equação. X ao quadrado mais 5x mais 8. Vamos trocar o sinalzinho aqui. Mais 8. Pronto. Pablo, é preciso determinar o valor de A e B? Se você quiser. Eu vou determinar, mas não é preciso, certo? Então, A aqui é igual a quem? A 1, né? Porque A multiplica o nosso x ao quadrado. B que multiplica o nosso x, 5 então.
E C é o termo independente, 8. Beleza pura. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai determinar o valor de quem? Do nosso delta, né? Pela nossa equação, que é b ao quadrado menos 4ac. Vou repetir a fórmula, que quanto mais eu repetir, mais ela vai ficar impregnada no seu juízo aí. Então, vamos lá. Delta é igual, quem é o nosso b agora? 5. Então, 5 ao quadrado menos 4 vezes, quem é a 1? E o c, 8. Pablo, agora eu não coloquei no parêntese. Por quê? Porque ele é positivo. Não precisa colocar dentro do parêntese. Pablo, se eu colocar o sinalzinho de mais na frente do 8, aí você tem a obrigação de colocar dentro do parêntese. Mas o número positivo, ele não precisa ser representado pelo sinalzinho de mais. Beleza? Então vamos lá. Delta é igual a 5 ao quadrado, 25, menos. Aí eu tenho aqui, ó, 5 vezes 5 deu 25, correto? 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 8, 32. Então, aqui eu tenho delta será igual a 25 menos 32. Lembre-se, 25 menos 32 eu vou subtrair, porque eu tenho dois números de sinais contrários, um positivo e outro negativo. 25 é positivo, 32 é negativo, conserva o sinal do maior número. Então, menos. E 25 menos 32 vai dar menos 7. Pablo, eu poderia fazer 32 menos 25? Pode, vai dar 7. Você já colocou o sinal. Beleza. Aí eu tenho que delta é menos 7. Se delta é menos 7, na nossa definição, delta é menor que zero. Delta é negativo. Nesse caso, minha equação não tem raiz, né? Ela não tem raiz, pela definição que a gente viu, né? A equação não tem raiz. Beleza? Tranquilo? Então vejam, eu tenho aqui quando delta foi maior que zero, eu tenho aqui quando delta foi menor que zero. Tranquilo? Vamos lá, vamos para, então não tem raiz, não vai ter solução lá na frente. Beleza? Vamos aqui fazer mais uma para a gente encerrar essa etapa. Vamos virar aqui a nossa página, né? Aqui é ao vivo e a cores. Não tem esse negócio de tá mudando não. Vamos lá, não tem negócio de parar não. Então vamos aqui, tá arrumadozinho. Vamos pegar agora aqui uma letra C, né? Letra C. Na nossa letra C, eu vou usar os seguintes números. X ao quadrado menos 14x mais 49, que isso é igual a zero, né? Vamos ver o que é que vai dar aqui para a gente agora. Determinar os coeficientes. Os coeficientes são aqueles números que vai estar multiplicando a nossa equação, né? E quem são os carinhas? Vamos lá. A1, B será quem? Menos 14. E C, que é o nosso termo independente, 49, né? Não tem como esquecer. A vai multiplicar x ao quadrado. B multiplica o x. C é o carinha que está só, ele não multiplica ninguém. Beleza? Vamos lá, vamos determinar delta agora. O nosso delta vai ficar da seguinte maneira. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes a vezes c. Beleza? Tranquilo? Tranquilinho, né? Então eu tenho aqui, delta é igual, nosso b é menos 14. Aí, ó, vou chamar a atenção para isso aqui, ó. Menos 14. O número é negativo, eu tenho que colocar ele dentro do parêntese. Porque se eu não colocar ele dentro do parênteses, o resultado vai ser positivo. Ou vai ser negativo lá na frente. Beleza? Então eu tenho que deixar esse 14 dentro do parênteses. Pablo, o que é isso? Ó, eu vou escrever aqui embaixo, só para chamar a atenção aqui. Ó. Vamos lá. Aqui. Se eu tenho aqui, ó, menos 7. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 7 vezes 7, né? Negativo.
E aí eu tenho menos com menos, vai dar mais. 7 vezes 7, 49, certo? Agora percebam aqui, ó. Se eu coloco menos 7, o expoente é apenas do 7. O expoente não pega o sinalzinho menos. Então eu vou ter aqui menos 7 vezes 7. Beleza? 7 vezes 7, 49. E aí eu tenho menos com mais, vai dar menos. Então percebam a diferença. Tenho que colocar dentro do parênteses, senão vai dar errado. Vamos voltar aqui. Volta devagarinho. Pronto. Chegou. Chegou. Pronto. Beleza pura agora. Vamos lá. Menos 4 do nosso delta, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 49. Beleza? Então vamos lá. Aí eu vou multiplicar aqui, ó, o nosso 14 ao quadrado. 14 vezes 14, delta, é igual a 196, né? 14 vezes 14 vai dar 196. E aí eu vou multiplicar 4 vezes 1 vezes 4 vezes 1 vezes 49. Tá negativo e o resto é tudo positivo. Menos com mais dá menos, né? Menos com mais vai dar menos. 4 vezes 1 vai dar 4, certo? E 4 vezes 49, 196. Percebam aqui que o nosso delta agora, ele é igual a quem? A zero, né? Foi aquela última definição que a gente colocou. Se delta é igual a zero, eu tenho aqui apenas uma raiz, né? Minha equação terá uma raiz. Por que uma raiz? Porque as duas raízes são iguais. Então, eu digo que só tem uma raiz. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente encerra, né, a etapa do discriminante. Na próxima etapa, nós estaremos vendo aí a solução da equação completa, onde a gente vai determinar todas as raízes. Beleza? Então, até mais, galera. Até a próxima.